Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, no livro de Números, capítulo 15, do irmão Mackintosh. Desde já, ficam os irmãos reunidos à mesa do Senhor, em condições de poder fazer algum comentário, alguma complementação, e os demais, alguma dúvida que tiver, fiquem à vontade. Pode parar quando achar conveniente. Vamos lá. Vai começar daí mesmo ou quer voltar um pouquinho? E a consciência. Ok. A consciência pode ser comparada ao regulador de um relógio. Pode acontecer que os ponteiros do relógio se desviem, mas enquanto o regulador tiver poder sobre a mola, sempre haverá meios de corrigir os ponteiros. Se esse poder se esgotar, todo relógio terá que ser desmontado. O mesmo acontece com a consciência. Enquanto ela permanecer fiel ao toque das Escrituras, conforme aplicado pelo Espírito Santo, sempre haverá um poder regulador seguro e confiável. Mas, se ela se tornar lenta, endurecida ou pervertida, se recusar a dar uma resposta verdadeira ao, entre aspas, assim diz o Senhor, haverá pouca ou nenhuma esperança. Torna-se, então, um caso semelhante ao mencionado em nosso capítulo, entre aspas. Mas a alma que fizer alguma coisa presunçosamente, seja natural da terra ou estrangeira, essa blasfema contra o Senhor. E essa alma será eliminada do meio do seu povo, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento. Essa alma será totalmente exterminada. A sua iniquidade ficará sobre ela. Versos 30 e 31. Este não é um pecado da ignorância, mas um pecado presunçoso e intencional, para o qual nada restou senão o julgamento implacável de Deus. Entre aspas, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Entre parênteses, 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Estas são palavras impactantes para um momento como o presente, em que a vontade do homem se desenvolve com tamanha força. Considera-se viril afirmar a nossa vontade, mas as Escrituras ensinam exatamente o oposto. Os dois grandes elementos da perfeição humana, da masculinidade perfeita, são estes: dependência
e obediência. Na medida em que alguém se afasta deles, afasta-se do verdadeiro espírito e da atitude de um homem. Portanto, quando voltamos os nossos olhos para aquele que era o homem perfeito, o homem Cristo Jesus, vemos essas duas grandes características perfeitamente ajustadas e perfeitamente desenvolvidas, do princípio ao fim. Aquele bendito jamais deixou, por um único instante, a atitude de perfeita dependência e obediência absoluta. Para provar e ilustrar este fato, teríamos que percorrer toda a narrativa do Evangelho. Mas observe a cena da tentação, e ali encontrará um exemplo de toda aquela vida abençoada. Sua única resposta invariável ao tentador foi, entre aspas, está escrito, sem raciocínios, sem argumentos, sem perguntas. Ele vivia pela palavra de Deus, venceu Satanás, mantendo-se firme na única posição verdadeira de um homem: dependência e obediência. Ele podia depender de Deus e obediência e obedeceria a ele, melhor dizendo. O que Satanás poderia fazer em tal situação? Absolutamente nada. Bem, então, este é o nosso exemplo. Nós que temos a vida em Cristo, somos chamados a viver em dependência e obediência habituais. Isso é andar no Espírito. Este é o caminho seguro e feliz do cristão. Independência e desobediência andam juntas. São totalmente anticristãs e indignas de um homem. Encontramos essas duas coisas no primeiro homem, assim como encontramos os dois opostos no segundo. Adão, no jardim, buscou a independência, não se contentou em ser homem e em permanecer no único lugar e espírito verdadeiro de um homem, e tornou-se desobediente. Aqui reside o segredo da humanidade caída. Esses são os dois elementos que compõem a masculinidade caída. Rastreio onde quiser. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, sem lei, sob a lei, pagão, judeu, turco ou cristão nominal. Analise-o com a atenção que desejar e verá que ele se resume a essas duas partes componentes: independência e desobediência. E quando se chega ao fim da história do homem neste mundo, quando se o observa naquela última e triste esfera, em que ele deve figurar como vemos? Em que caráter ele aparece? Como, entre aspas, o rei obstinado e o homem sem lei?
entre aspas também, que tenhamos a graça de ponderar corretamente sobre essas coisas. Cultivemos um espírito humilde e obediente. Deus disse, entre aspas, para este olharei, para o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Que estas palavras penetrem em nossos ouvidos e em nossos corações, e que a respiração constante de nossas almas seja, entre aspas, guarda o teu servo, Senhor, dos pecados da presunção, e não permitas que eles o dominem. Resta-nos apenas, antes de encerrarmos esta sessão, observar o caso do transgressor do sábado e a instituição da, entre aspas, fita azul. Abre aspas. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de sábado. Os que o encontraram apanhando lenha levaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação. E o puseram na prisão, porque ainda não havia sido declarado o que se devia fazer com ele. Então, o Senhor disse a Moisés, entre aspas, este homem certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. E toda a congregação o levou para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Versos 32 a 36. Certamente, este foi um pecado presunçoso. Foi afrontar um mandamento divino claro e inequívoco. É isso que caracteriza um pecado presunçoso e o torna totalmente indesculpável. A ignorância não pode ser alegada diante de um mandamento divino. Mas por quê? Alguém poderia perguntar: tiveram que proceder o homem? Perdão, tiveram que prender o homem. Porque, embora o mandamento fosse explícito, a sua transgressão não havia sido prevista, nem qualquer penalidade havia sido decretada. Falando como os homens, Jeová não havia contemplado tal tolice da parte do homem, como a interrupção do seu descanso e, portanto, não havia providenciado formalmente para tal ocorrência. Precisamos dizer que Deus conhece o fim desde o princípio, mas, no caso em questão, ele propositalmente deixou o ocorrido passar despercebido até que a ocasião o exigisse. Mas, infelizmente, a ocasião se fez necessária, pois o homem é capaz de tudo. Ele não tem apreço pelo descanso de Deus. Acender uma fogueira no sábado não era apenas uma transgressão direta da lei, mas evidenciava
o mais completo afastamento da mente do legislador, visto que introduzia no dia de descanso aquilo que é o símbolo apropriado do julgamento. O fogo é emblemático do julgamento e, como tal, estava totalmente em desacordo com o repouso do sábado. Não restava, portanto, senão punir o transgressor do sábado, pois, entre aspas, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Vou dar uma pausa aqui para ver se os irmãos querem fazer algum comentário, inclusive sobre essa circunstância do símbolo apropriado do julgamento previsto por Deus e as circunstâncias não só da independência, como da desobediência. Os irmãos fiquem à vontade para um comentário, melhor dizendo, um acréscimo ou alguma indagação. Eu queria trazer um pensamento, irmãos, À vontade. sobre a importância, né, que a gente vê nas escrituras dada por Deus a essa questão da obediência, porque por causa da desobediência o mundo, né, se tornou o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A natureza caída do ser humano e também a terra, né? Quando Adão desobedeceu e Deus estava ali, né? Jeová estava ali, Deus distribuindo, por assim dizer, a sentença, né? As consequências daquilo que ele tinha feito, por causa daquilo que ele tinha feito, e era só, e a gente deve lembrar que foi só a desobediência que gerou todas aquelas consequências que Deus vem falando ali, e Deus fala para ele que até a terra se tornou maldita, né? E o texto lembra de que por causa da desobediência de Adão entrou o pecado, né? E junto com o pecado a morte, pois era uma ordem expressa de Deus dada a Adão que não comesse daquele fruto. Então ele desobedeceu e por causa da desobediência as coisas aconteceram, né? O, o homem foi contaminado pelo pecado e a terra também se tornou maldita. E para que Deus pudesse, né, resolver essa situação, o filho dele, o único, veio a este mundo para cumprir com obediência, né? Então, a gente lembra de Romanos 5, né? Se o irmão puder abrir aí, Romanos 5, no verso, Romanos 5, no verso 20, pediu aqui, irmãos, 20, não, vão me ajudar aí, tem um que ele, aí, porque
né, no versículo 19, para dar contexto. Porque, como pela desobediência de um só homem, né, falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Então, por causa da desobediência, muitos foram feitos pecadores, ou todos, porque a gente vai ver mais para cima que aí no versículo vai dizer que todos pecaram, né? Todos pecaram, mais para cima um pouco, mais para cima, aí, no verso 12. Aí, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por causa da desobediência de Adão, todos herdou, né, o pecado, e todos foram incluídos na sentença que foi dada a Adão, que foi a morte. Então, estava todo mundo condenado à morte, todo mundo destinado ao lago de fogo. Aí, pela obediência de Cristo, né, nós hoje podemos nos desviar desse caminho, dessa sentença, porque Cristo foi para a cruz e pagou, né, o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. A ordem expressa de Deus dada no jardim foi que certamente morreria. Então, certamente, aquele que não crê no Senhor Jesus e não reconhecê-lo como Senhor e Salvador, que é o escape, que é a providência de Deus, ele vai morrer, né? O que a Bíblia chama de segunda morte, né? Deus não aplicou essa sentença por amor, por graça, por misericórdia em nós, mas aplicou no seu Filho, o único que poderia fazer essa obra e ser ressuscitado para justificar pecadores, um inocente, um justo no lugar dos injustos. E o que é que eu quero dizer com isso? A importância que tem a obediência para Deus, né? E o quanto Deus repugna a desobediência, por assim dizer. Então, é muito importante essas duas questões para Deus. Então, é para que a gente medite, a gente, né, observe essas coisas e busque andar em obediência, porque Deus ele se agrada, ele tem, tá me faltando a palavra, né, tem, como é que eu posso dizer isso? Ele tem cuidado, ou é uma outra termo que eu queria usar, em ver uma pessoa andar em obediência. Né? Ele quer que nós andemos em obediência, ele se agrada em ver a gente em obediência, ele busca que nós andemos em Regozijo, né? obediência. Há um regozijo. É isso, porque a desobediência para Deus é repugnante, é algo que é contrário à natureza dele. Né? Então, ele não suporta um desobediente, por assim dizer. Né? A gente pode ver lá em Samuel também, no capítulo 15, só para finalizar, eles vão trazer mais coisas aí, corrigir, acrescentar. 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22, irmão, que Samuel vai dizer para Saul, né? Se os irmãos não se lembram, né? Deus deu uma ordem por meio de Samuel a Saul para exterminar uma nação e ele não cumpriu essa ordem
e poupou o rei e pegou dos despojos, né? Trouxe para Jerusalém, para Israel, os despojos, e deu a desculpa que ia sacrificar. E aí Samuel, né, a palavra de Deus vem por Samuel e ele vai e fala isso para ele, né? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Né? Eu só queria trazer o quanto é importante para Deus, né? A gente vê pelas escrituras que tem importância para Deus o obedecer, né? O andar em obediência. Até aí. O próprio verso 23 aí, irmão Alexandre e os demais irmãos, tem um comentário que foi feito na leitura e como Deus também faz a comparação, né? Porque quando você comete a desobediência, você termina sendo um rebelde. Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Está nessa circunstância, basicamente, no texto. Houve uma explicação do irmão Alexandre sobre a desobediência, e, irmão Jefferson, pode colocar aí João, capítulo 15, verso 15. João, capítulo 15, verso 15. De vez em quando, eu acredito que, não vou dizer 100%, né, mas eu acredito que quase todos os irmãos já devem ter visto alguns carros na rua com a frase botando assim: sou 100% dependente de Jesus, sou 100% dependente de Deus. E aí vem aquelas indagações de vez em quando: pô, e o cara, como é 100% dependente de Deus, o cara não faz nada? Aí vem aquelas perguntas que não têm nexo, né? Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouve do meu Pai, vos tenho feito conhecer. É, pode jogar em Filipenses 4, 6, 7? Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, na realidade, quando se fala aí sobre a circunstância de dependência e obediência, é um conjunto, né? E essa independência que foi colocada lá pelo primeiro homem, Adão, é, é como se ele tivesse assim: bom, eu só vou precisar de Deus quando eu estiver na crise. Não, essa dependência que Deus gosta, que Deus se alegra, é como se fosse assim, compartilhando a sua vida, né, com o próprio Criador, com o próprio Deus. Então, na realidade, uma fonte de sabedoria que que está, melhor dizendo, né, por causa do verbo, e o sujeito. É a fonte de sabedoria que está no cristão pela circunstância de reconhecer o Deus, né, perfeito em tudo. Então, não é só na circunstância de dificuldade ou em outros detalhes que você tem que pensar em Deus e colocar sua dependência nele. Não. Primeiro, que quando você não é
autocriador, você não foi você mesmo que se criou, então você não tem domínio sobre si com relação nem a um segundo depois, quiçá a vida inteira, não é? Então, essa dependência, ela não só agrada a Deus, como é prudente e é sábio o cristão pensar e agir dessa forma. Tem uma frase que eu fiz o comentário aí, o 15:5, que Deus coloca-se como, né, a videira. E nós somos, na realidade, os ramos. E assim tem também a explicação do corpo, cabeça Jesus Cristo, e as partes do corpo, como os membros. Então, nós temos uma dependência. Se você tira um, como o irmão Mário falou, vai causar um desconforto naquele corpo. Então, a dependência, sim, junto com a obediência, é uma atitude de sabedoria que as pessoas cristãs devem agir. Deixar aberto aí para mais algum irmão que queira fazer algum comentário, complementar, não só da dependência, quanto também do que o irmão Alexandre falou. Deus é amor, né, irmãos? E a gente pode fazer um paralelo, essa questão da dependência, da obediência. A quem tem filhos, principalmente filhos menores, né? E o que nós passamos, né, com isso, com essa criação desses filhos, é muito semelhante ao que Deus passa conosco. Porque o filho, ele não sabe ainda os perigos que a vida aqui lhe oferece, o mundo aqui lhe oferece. E aí nós tentamos, né, de várias maneiras, ensiná-los para que eles não venham se machucar. Então, desde ali seus 2, né, 3 anos, e a gente está ali lutando e falando, e o que a gente percebe, o que a gente vê? Eles já querendo a independência. E a desobediência é patente, é o tempo todo acontecendo. Independência e desobediência. É como se eles não quisessem ter um pai. Né? E aí a gente tenta, fala, eu vou dar um exemplo, a gente fala, ó, não vá para a rua esse horário, horário de pico, você tá de bicicleta aí, um carro pode acontecer algum acidente, então não vá. E aí um dia ele resolve, né, ir, desobedece, né, vem a independência, a rebeldia, e ele vai. E aí acontece justamente aquilo que a gente fala, que a gente queria evitar. Como fica, né? Quem já passou por isso deve estar imaginando aí. Como é difícil para nós, porque a gente sente que falhamos, né? A gente fala, poxa, tentei tanto, né, com esse menino para que ele fosse obediente, para que ele fosse dependente, para que ele confiasse no pai, no que eu estava falando para ele, mas ele não confiou, ele não acreditou em mim, ele preferiu seguir o próprio coração. E olha agora a dor, né, que está passando, e a dor que a gente sente, eu tenho certeza que é pior do que a dor que o filho está sentindo. A dor que o pai sente é muito pior, porque a gente fica impotente, não tem o que fazer, ele está machucado, tem que levar para o hospital, e a gente sofre tanto com isso e fica naquela sensação ainda pior de que falhamos. Não consegui convencer, não consegui ensinar esse menino, esse meu filho, a ser dependente de mim, a confiar em mim. E é um sentimento horrível. Então, só estou tentando trazer esse paralelo para que os irmãos possam imaginar, mais ou menos, né, porque a gente nunca pode falar, bater martelo acerca dos sentimentos de Deus. Mas a gente pode ter aí um pouquinho, né, tentar entender o quanto Deus sofre quando Ele nos orienta o tempo todo, nos ensina o tempo todo, com tanto amor, até nos disciplina, e mesmo assim, na maioria das vezes, escolhemos a independência de Deus, né, a desobediência.
a obstinação. E é importante entender isso. O pai sofre muito mais, né, do que o filho. Muito bem. Mais algum irmão quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Então vamos ao texto. Entre aspas. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas orlas das suas vestes, por todas as suas gerações, e que ponham na franja da orla um cordão azul, perdão. Isso vos será por franja, para que, olhando para ela, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E para que não busqueis o vosso próprio coração, nem os vossos próprios olhos, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e sejais santos ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Estava entre aspas, versos 37 a 41. O Deus de Israel manteria o seu povo em constante lembrança dos seus santos mandamentos. Daí a bela instituição da, entre aspas, fita azul, que foi concebida como um memorial celestial, preso às próprias bordas de suas vestes, para que a palavra de Deus permanecesse sempre viva na memória de seus corações. Sempre que um israelita olhasse para a fita azul, deveria pensar em Jeová e obedecer sinceramente a todos os seus estatutos. Essa era a grande intenção prática da, entre aspas, fita azul. Mas, quando nos voltamos para Mateus, no capítulo 23, verso 5, aprendemos o triste uso que o homem fez da instituição divina. Abre aspas. Mas todas as suas obras fazem-nas para serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Fecha aspas. Assim, a própria coisa que fora instituída com o propósito de levá-los a lembrar-se de Jeová e a prestar humilde obediência à sua preciosa palavra, tornou-se ocasião de autoexaltação e orgulho religioso. Pode subir? Em vez de pensarem em Deus e em sua palavra, pensaram em si mesmos e no lugar que ocupavam na estima de seus semelhantes. Entre aspas, todas as suas obras fazem-nas para serem vistos pelos homens. Nenhum pensamento em Deus. O espírito da instituição original se perdeu completamente, enquanto a forma exterior foi mantida para fins egoístas. Não vemos algo semelhante ao nosso redor e entre nós? Pensemos nisso. Pensemos profunda e seriamente. Cuidemos para que não transformemos a memória celestial em um símbolo terreno
e aquilo que deveria conduzir à humilde obediência em ocasião de autoexaltação. Na pausa aí, para o irmão, se quiserem fazer algum comentário, vou fazer a leitura aqui do texto, aqui abaixo, de fazer a referência lá em cima. Gostaríamos de lembrar, em especial, aos jovens leitores cristãos, que a verdadeira proteção contra os pecados da ignorância é o estudo da palavra. E a verdadeira proteção contra os pecados da presunção é a submissão à palavra. Todos precisamos ter isso em mente, mas nossos irmãos mais jovens, em particular. Há uma forte tendência entre os jovens cristãos de se deixarem levar pela correnteza desta época e de absorverem seu espírito. Daí a independência, a vontade forte, a impaciência com o controle, a desobediência aos pais, a arrogância, a altivez e a autoconfiança, o estilo pretensioso, a presunção de ser mais sábio que os mais velhos. Todas essas coisas tão odiosas aos olhos de Deus e tão totalmente opostas ao espírito do cristianismo. Suplicamos, com toda sinceridade e amor, a todos os nossos jovens amigos que se guardem dessas coisas e cultivem uma mente humilde. Que se lembrem de que, entre aspas, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito bom. O estudo da palavra, a pura palavra do Senhor, a água viva, né? Amém. Irmão Jefferson, 9 horas, pelo meu aqui. Se tem algum irmão que quer fazer mais algum comentário, fique à vontade. Alguém quer fazer alguma complementação ou alguma indagação, esteja à vontade. O momento o momento esse, é propício. Caso contrário, já passo a palavra aí para o irmão Jefferson. Ok, irmãos. Finalizamos aqui o capítulo 15, né, de Números, do livro de Mackintosh. Então, se eu permitindo, na próxima sexta-feira, iniciaremos o capítulo 16. Só para os irmãos ficarem cientes aí. No mais, que a gente possa reter essas instruções, essas verdades, principalmente as referências da palavra que nos exorta, né, à obediência, e reter essas verdades, né, na tábua dos nossos corações, comprá-las e não vendê-las. Né? Vou aqui tirar a gravação.